A primeira carta de João, aleluia, primeira carta de João, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor está aqui neste lugar, nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Primeira carta de João, aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus, amém. A palavra de Deus nos diz, primeira carta de João, a partir do capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podeis tomar seus assentos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante dessa palavra, mas eu queria fazer uma oração primeiro. Queria que você baixasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração, e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Escolhemos o texto, estudamos o texto, mas a palavra é do Senhor. Pai, que essa palavra venha de encontro à necessidade de cada irmão que está presente nessa noite, que ela possa, Senhor, trabalhar em nossas vidas, que ela possa encontrar guarida, Senhor, em nossos corações, em todos os nossos irmãos que estão presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, esvazia-me de mim, e que Teu Espírito tome conta, Senhor, e que me faça um vaso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto que eu creio que é um dos mais difíceis de pregar sobre esse texto. Por que que ele é difícil de pregar? Porque nessa noite o Espírito Santo me induziu e me mostrou que nós vamos falar sobre o pecado, e nós vamos falar sobre a escuridão, sobre as trevas, e nós vamos falar sobre que Deus odeia o pecado, que Deus detesta o pecado, mas nós vamos falar também que Deus ama o pecador. É um tema extremamente difícil para pregar. Eu quero confessar para os irmãos que na quinta-feira o meu pastor me procurou e disse para mim trazer essa mensagem. E eu já na sexta-feira comecei a jejuar e a orar, buscando de Deus um tema para essa mensagem. E veio 3, 4 temas na minha mente, no meu coração, mas o Senhor me impulsionou para esse tema. E o Senhor, creio que o Senhor quer falar conosco sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida como cristãos, como igreja, e o Senhor tem algo muito sério para falar conosco. Talvez seja uma palavra até pesada, mas necessária. Talvez seja uma palavra complexa, mas necessária para os nossos dias. Eu confesso para os irmãos que ontem, a partir da 1h da tarde, eu me dediquei a estudar, a buscar essa palavra e fui até as 9h da noite. Buscando, estudando, pesquisando essa palavra para trazer para a igreja hoje.
E no dia de hoje, na parte da tarde, mais 1h30. Então, foram horas gastas na presença do Senhor, jejuando e orando, para que Deus nos trouxesse uma palavra para a igreja. Amém? Glória a Deus. E nós estamos diante desse tema. E esse tema, eu confesso que ele não é fácil. Ele é um tema que vai mexer conosco. E eu quero que você preste bastante atenção e que você não fique nervoso por causa disso. Mas é palavra do Espírito Santo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Pouco tempo atrás, eu ganhei de uma pessoa que eu amo muito, uma enciclopédia com 6 volumes e que me ajudou muito a buscar inspiração para essa palavra dessa noite. Eu amo essa pessoa verdadeiramente. Uma enciclopédia de 6 volumes que ela estuda versículo por versículo da palavra do Senhor. E através dela é que eu busquei essa palavra e por isso eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu anotei algumas coisas para mim não perder nenhuma informação. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Eu daria um tema, eu daria um título para essa pregação. Eu daria o tema: existe saída para o teu problema. Amém? Existe saída para o nosso problema, para o teu problema. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Iniciando esse estudo, nós vemos aqui o personagem principal, que foi o nosso querido João. O nosso João, que era um homem valente, que era um homem terrível, que era um homem brigão, que era um homem cheio de problemas, que ele não tinha amigo, que ele não se relacionava com muitas pessoas, que era extremamente difícil o seu caráter. Para vocês terem uma ideia, o apelido de João, ele era chamado de Filho do Trovão. Filho do Trovão. Vocês imaginem quem era esse homem. Ele era terrível. Ele era um camarada que ele arrumava confusão, podemos dizer que ele não levava desaforo para casa, que ele era implicante com todos, que ele não se relacionava com ninguém, com certeza. Ele não se relacionava com ninguém. E esse homem tinha esse apelido, o Filho do Trovão. Você sabe, nós sabemos que o fato de nós termos aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele não nos faz criaturas perfeitas. Mesmo que nós aceitamos Jesus Cristo, ao longo da nossa caminhada para a perfeição, nós não somos perfeitos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós iniciamos uma jornada em busca da santificação, em busca da perfeição, em busca de sermos completos, em busca de sermos cristãos verdadeiros, em busca de sermos honestos, justos, tementes ao Senhor, pessoas com o caráter de Jesus. E aqui eu fico feliz porque hoje de manhã, que a pregação do meu querido presbítero Daniel justificou a minha pregação, a palavra que Deus me colocou no coração. Que hoje de manhã, na escola bíblica dominical, foi falado sobre o caráter de Deus, que Ele é justo, que Ele é luz, que Ele é perfeito e que Ele não aceita o pecado. Então, eu criei e considerei que era aprovação para esta palavra. Amém? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador,
nós iniciamos essa caminhada juntamente com Cristo. Nós caminhamos com Ele, lado a lado com Ele. Talvez nesse dia de aceitação do nosso querido Mestre seja um dos dias mais felizes da nossa vida, porque nós aceitamos Ele como nosso Salvador, nós entendemos a lei da salvação, o propósito da salvação, nós entendemos perfeitamente isso. E nessa caminhada juntamente com o Mestre, todos os dias com Ele, todos os dias frequentando a igreja, os cultos, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, sem percebermos, nós vamos automaticamente expelindo de dentro de nós, do nosso coração, todo mal, todo pecado. Ele vai se afastando de nós, talvez mesmo sem nós percebermos, porque nós estamos buscando a santidade, nós entendemos Jesus, nós estamos com Jesus, estamos buscando a sua vontade, fazer a sua vontade. E essa vida, essa busca incessante pela santidade, por fazer a vontade do nosso Mestre, nós colocamos para fora toda a nossa sujeira, nós colocamos para fora todo o nosso pecado, nós colocamos para fora todo o medo, toda a angústia, toda a perversidade que existe dentro de nós. O ser humano é perverso, é pecador sim, nós vamos ver isso. Mas com a caminhada com o nosso Mestre, todo esse mal, toda essa sujeira, todo esse lixo que existe em nós, a tendência é ir saindo para fora. Para tanto, irmãos, que o filho do trovão, andando com Jesus, andando com o Mestre, aprendendo com o Mestre, ele foi chamado de o profeta do amor. Amém? Glória a Deus. De mal, de carrasco, de difícil, ele se transforma, o filho do trovão, em discípulo do amor. Amém? Glória a Deus. Então essa jornada com o nosso Mestre, ela é maravilhosa. Ela é grande, se nós levarmos ela a sério, nós vamos encontrar com o Senhor nos céus. Nós vamos encontrar com o nosso Mestre. Nós vamos estar vivendo juntamente com Ele. Nós vamos estar vivendo na luz com Ele. Nós vamos estar na sua presença com Ele. Essa é a obra maravilhosa da transformação que Jesus faz na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Através do Evangelho de Cristo, a nossa vida ela é transformada, ela é mudada. Nós nos transformamos em outras pessoas, nós passamos a ser diferentes, nós passamos a amar verdadeiramente o nosso próximo, assim como o Senhor diz, amai o seu próximo como a ti mesmo. Nós nos relacionamos como Jesus quer que nós nos relacionamos. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, triste é quando você conhece Jesus há muito tempo e não há uma mudança em você. É muito preocupante isso. Quando nada muda em você, você aceita Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Você entendeu o plano da salvação, mas você não vive como Ele quer que você vive. Você continua nervoso, você continua com o seu estopim curto, você continua mal educado, você continua prejudicando as pessoas, você não se relaciona com as pessoas, você está dentro da igreja, mas você não tem amor pelas pessoas. Você está dentro da igreja, mas você faz dissensões de pessoas, discriminação de pessoas. Que evangelho é esse? O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, aqui dentro da igreja? O que nós estamos aprendendo aqui dentro da igreja? Que evangelho é esse? Discriminar pessoas, fazer panelinhas, fofocar, destruir pessoas, destruir ministérios.
Que amor é esse? Jesus manda as almas aqui dentro, quantas almas nós mandamos embora daqui? Por falta de carinho, por falta de abraço. É de se pensar nisso. Dentro da igreja criamos problemas, na nossa família criamos problemas, lá no nosso trabalho nós criamos problemas. Lá no nosso trabalho nós queremos ser melhores do que todos. Eu trabalho numa empresa há 18 anos. Em todas as reuniões que eu faço com os meus funcionários, todas as semanas tem reunião. Eu sempre falo para eles que eu sou o menor entre eles. Eu não sou ninguém sem a presença de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu sempre me considero o menor diante de todos. Glória a Deus. Então, o Evangelho, se você está dessa forma, o Evangelho não funcionou na sua vida. A palavra do Senhor não funcionou em sua vida, ela não fez efeito na sua vida. Ela não penetrou no seu coração porque não houve mudança, você continua perverso, com maldade no seu coração. O Evangelho, ele transforma as vidas das pessoas. Amém? O Evangelho não somente informa, mas ele transforma você. Você tem que se colocar nas mãos de Deus como um barro e deixar Deus amassar você do jeito que Ele quiser. Você tem que se sujeitar a isso. Senhor, estou aqui, um monte de barro, um punhado de barro, eu sou esse barro, molda, Senhor, da sua forma, do seu jeito, da forma como te agrada, como o Senhor quer que eu seja. O Senhor quer que eu seja uma bênção para as pessoas, o Senhor quer que eu abençoe as pessoas, o Senhor quer que eu ore pelas pessoas, o Senhor quer que eu abrace as pessoas, o Senhor quer que fale do seu amor para as pessoas. Então me faça, Senhor, de acordo com a sua vontade. Amém? Faça, Senhor, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor faça de você um novo homem nessa noite. Que o Senhor faça de você uma nova mulher nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando você ouve sobre o Evangelho do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, em todos os cultos você ouve, em todos os momentos, em todas as reuniões você ouve o Evangelho do Senhor, você vê as maravilhas que o Senhor pode operar na nossa vida, você vê tudo o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, mas você não pratica isso. Isso significa que o Evangelho não valeu nada para você, que você não aprendeu realmente nada, porque o Evangelho transforma, ele é transformador. O Evangelho não é somente informação, ele é transformador. Se você aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, você tem que mudar o seu caráter, você tem que ser transformado por Jesus Cristo. Você tem que amar as pessoas como Jesus amou, você tem que perdoar as pessoas como Jesus perdoou, você tem que fazer aquilo que o Mestre fez quando se fez homem e andou aqui por esta terra. Para que o Evangelho transforme a sua vida, para que faça diferença em tua vida, você tem que ouvir e em seguida transmitir, comunicar, passar para a frente. Todas as vezes que você ouve o Evangelho do Senhor, você não pode guardar isso para você. Você vai engordando, você vai ficando gordo, cheio da palavra do Senhor. Mas você não passa isso para frente, você não fala de Jesus para ninguém, você não leva o seu testemunho para dentro da sua casa, você não fala para os seus irmãos, para os seus parentes, desse grande feito que Deus fez na sua vida, você fica para você, não vale nada para você, amém? Glória a Deus, quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Você tem que procurar alguém
algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguma pessoa mais chegada a ti, que não conhece Jesus, e você tem que transmitir para ele o que você sabe. Só aí você vai entender o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não fique só para você, não guarde só para você. Viva o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregando para outras pessoas, falando para outras pessoas do amor de Jesus Cristo, falando para outras pessoas o que Ele fez em sua vida, a transformação que Ele formou, o que Ele fez na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se você falar desse amor para outras pessoas, se você ganhar uma alma para Jesus, você está agradando o coração do Mestre, você está fazendo a vontade do Senhor, que é propagar o Evangelho do Senhor. Não espere o pastor fazer essa obra, não espere a pastora somente fazer essa obra, não espere os nossos missionários que estão ali na Europa fazendo missões, tentando ganhar almas para Jesus. Difícil demais. Lá no nosso setor de trabalho nós podemos ganhar uma alma, mostrando quem somos do Senhor Jesus, mostrando que nós somos honestos, transparentes, que nós somos filhos de Deus, não aceitando o erro, não aceitando o pecado, não aceitando malandragem, bandidagem de ninguém. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Se você viver na luz, Deus vai te mostrar todas as coisas, todos os laços do inimigo. Você vai ter visão, você vai ter sabedoria, você vai saber em quem confiar, você vai saber em quem está querendo armar para cima de você, e você vai poder agir. Você agir não, mas o Senhor Jesus vai agir por você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem pessoas que dizem, pessoas aqui dentro da nossa igreja, muitas pessoas em muitas igrejas que dizem que não sabem o que acontece comigo. Deus ouve a oração de todos, Deus responde às orações de todos, mas não responde a minha. Deus não ouve a minha oração. Eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldades, estou na igreja há muito tempo. Por que acontece isso comigo? Porque o Evangelho opera maravilhas na vida de tanta gente, e na minha vida não acontece nada. Essa é a mensagem, que não acontece nada. E aqui João diz, essa é a mensagem que eu ouvi. Agora eu comunico para vocês. Por quê? Porque eu quero crescer na experiência espiritual, e eu sei que se ouço, mas não transmito, não vai acontecer nada na minha vida. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Nós não podemos guardar para nós o que nós aprendemos, o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos transmitir para outras pessoas, no mínimo para nossos parentes, no mínimo para as pessoas que estão dentro de casa conosco. No mínimo essas pessoas têm que conhecer o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Elas têm que perceber isso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler novamente aqui a primeira carta de João, aquilo que nós lemos até o versículo 7. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós precisamos viver como igreja, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Chega de picuinha, chega de panelinha, chega de confusão,
chega de maledicência, vamos ser filhos de Deus, vamos fazer a obra do Senhor, vamos viver como Cristo deseja que nós vivamos, amando um ao outro. Chega de falsidade, chega de puxar o tapete um do outro. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. João, com certeza absoluta, ele não tinha comunhão com ninguém. Ele não vivia em comunhão com ninguém, porque ele brigava com todo mundo. Ele era um camarada difícil, com uma personalidade difícil. Com certeza absoluta, ele não tinha comunhão com ninguém. A nossa vida pode ser dividida em duas partes. Aqui, estudando isso aqui, eu lembrei de uma situação, de um curso que eu fiz, onde o nosso professor desse curso, um professor de autoajuda, um professor onde trazia técnicas de sucesso, técnicas de trabalho, técnicas de como se comportar, de comportamento. Esse professor, ele fez mais ou menos assim: a nossa vida é um circo, é um balão, é a nossa vida. A metade da nossa vida, o êxito da nossa vida, a metade dela depende única e exclusivamente de nós. Depende do nosso profissionalismo, depende de como nós sabemos trabalhar aquilo que nós sabemos, depende das nossas atitudes, depende do que nós vamos colocar em prática daquilo que nós sabemos, das técnicas, das modalidades, do conhecimento que nós temos de algum fato. Mas a outra metade da nossa vida, a outra metade desse balão, ela depende única e exclusivamente de relacionamentos. Se nós não nos relacionarmos, nós não progrediremos, nós não vamos para frente. Nós temos que se relacionar bem com o nosso chefe, nós temos que se relacionar bem com os nossos pastores, nós temos que nos relacionarmos bem com a igreja, com os irmãos, com todas aquelas pessoas que o Senhor colocar em nossa volta. É uma questão de relacionarmos. O Senhor Deus falou para amarmos os nossos semelhantes como nós mesmos. É relacionamento. Como é que nós vamos aprontar para alguém? Que cristandade é essa? Misericórdia. Aleluia. Nas empresas antigamente, isso aqui eu li também uma passagem. Os empresários, há algum tempo atrás, procuravam pessoas com QI elevado. O que é QI? Coeficiente de inteligência. Inteligência elevada. Essas pessoas, quando faziam aqueles testes com as pessoas qualificadas para isso, com o centro de recrutamento de pessoas, eles escolhiam pessoas com QI elevado, que fossem inteligentíssimas. Mas hoje nós temos informação de que essas empresas procuram pessoas com o título de IE, inteligência emocional. Esse fato nas empresas hoje está sendo uma realidade. Inteligência emocional é um quesito que está sendo usado nas empresas. Como é que um empresário vai colocar uma pessoa dentro de uma empresa, que o camarada é um criador de caso, é um cafajeste? Como é que ele vai colocar uma pessoa dentro de uma empresa, onde ele vai tumultuar, ele não vai respeitar, onde ele não vai exercer as funções a ele designadas? Isso serve para nós como igreja. Relacionamento, amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Ele exige que nós nos relacionamos. Que testemunho você está dando para as pessoas? Que testemunho você está dando para a igreja? Que nós possamos pensar nisso. Hoje, existem coach
promovendo cursos de autoajuda, promovendo cursos fantásticos, de dizer para você, passar para você as técnicas de como você ter sucesso nas empresas aonde você vai trabalhar. Ele diz que você tem que amar, você tem que ser cordial, você tem que cumprimentar todos, você tem que sorrir para todos, você tem que ser agradável para todos, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós aprendemos isso. Os cursos de coach, de autoajuda, cursos profissionalizantes, são nessa área. Mas aí o que acontece conosco? Quando nós nos deparamos com essa situação, que nós podemos até receber um curso desse, de autoajuda, de que fazer, cumprimentar, sorrir, abraçar, ser cordial, ser justo, mostrar que está tudo bem, nós não conseguimos. Quando nós vamos colocar em prática essa situação, nós não conseguimos colocar em prática essa situação. Por quê? Porque o nosso coração não foi transformado. Amém? O nosso coração ainda está endurecido, o nosso coração ainda está cheio de pecado, o nosso coração ainda está cheio das coisas ruins deste mundo. Nós somos perversos e maldosos, e quando nós nos deparamos com essa prática que tem que ser assim, nós não conseguimos, nós perdemos as oportunidades. O nosso coração tem que ser mudado. Sabe por quê? Existe dentro de nós uma fera indomável, uma fera violenta, que ela não permite que você haja dessa forma. Ela não permite muitas vezes que você ame, ela não permite que você se relacione, ela não permite que você ame, que você abrace, que você ajude, que você seja companheiro. Ela domina você, e aí fica bastante difícil. Eu particularmente, eu não consigo entender como nós dizemos que amamos a nossa esposa, amamos os nossos filhos e tratamos eles tão mal. Muitos de nós, eu conheço muitas pessoas que dizem, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu sou apaixonado por eles, mas eu bato neles, eu machuco eles. Por que eu sou assim? Por que está difícil? Por que eu maltrato a minha família? Por que eu maltrato as pessoas que eu amo? Por que eu maltrato as pessoas que estão à minha volta? Por que eu maltrato as pessoas que Deus enviou para me ajudar? Por que eu faço isso? Aí é que está o problema. É que nós todos, quando nascemos, trazemos uma fera dentro de nós. E essa fera que aparece, ela só pode ser domada e anulada pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condições de domar essa fera que está dentro de nós. Nós somos vingativos, orgulhosos, prepotentes e arrogantes. E nós não conseguimos dominar esse mal que está dentro de nós. Mas tem alguém que domina. Aleluia. Somente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está a realidade do Evangelho. O Evangelho não é teoria. O Evangelho não é informação. O Evangelho é a tua vida transformada. Esse poder que vem do Evangelho, eu não tenho como explicar com palavras, mas você vai ter que viver essa experiência para entender o que estou falando. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. A palavra é difícil, irmãos, foi difícil para mim. Vocês não sabem a guerra que foi para mim, a minha esposa sabe. Foi muito difícil, porque eu não queria trazer essa palavra. Mas o Senhor me instigou a trazer essa palavra. Então, é
É o Espírito Santo que está falando aqui. Porque o filho do trovão chegou a ser transformado no discípulo do amor pelo poder do Evangelho. E agora João diz: eu quero contar a vocês o que aconteceu comigo. Eu quero te falar uma coisa: Deus é luz. Com Deus as coisas são claras, tudo é transparente. Ele é a verdade, Ele é a luz. E quando tudo está iluminado, você consegue se mexer, andar, ter visão do perigo, porque está tudo iluminado. Amém? Quando você está na luz com Cristo, quando você fugiu das trevas, você fugiu do pecado, você está verdadeiramente junto com o Mestre, Ele ilumina a sua vida. Você tem luz direta, Ele te mostra o perigo, Ele te mostra quem quer aprontar com você. O Alisson sabe, mexemos com clientes malandros, difíceis, mexemos com clientes loucos para nos dar prejuízo, mexemos com pessoas inescrupulosas, mas o Senhor nos alerta, nos dá definição, nos dá sabedoria para entender isso. Pessoas vêm querer puxar o nosso tapete, mas Deus mostra: cuidado, cuidado. Então, se você viver na luz com Cristo, se você viver na presença do Senhor Todo-Poderoso, você não vai ter dúvida de nada, porque Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que fazer, Ele vai te dar ferramentas para você enfrentar o inimigo e você não tem o que temer. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas se nós sairmos da luz e entrar nas trevas, fazemos o quê? Aí não sabemos o que fazer. Amém? Quando tudo está em trevas, você bate aqui, você bate ali, você se machuca, você tropeça, você cai, porque você não está vendo nada. Você faz coisas erradas, você machuca o seu irmão, você cria feridas nas pessoas, você cria problemas para você, você cria problemas para as pessoas que estão à sua volta, você faz negócios mal feitos, você perde dinheiro, você perde a bênção, você perde a proteção do Senhor, você perde tudo, porque você está nas trevas. Amém? Você machuca os outros, machuca a esposa, machuca o esposo, machuca os filhos, colegas de trabalho. A vida nas trevas é uma tragédia. Viver em trevas é viver no pecado, viver na luz é viver em Cristo. Quando você tem Jesus, tudo se ilumina em sua vida. Você sabe em quem pode confiar, em quem não pode confiar, porque está tudo iluminado. Você sabe o caminho certo, qual a decisão a tomar, você sabe qual a carreira a seguir, você sabe quem namorar, porque Jesus ilumina tudo em tua vida. Aleluia. Ele orienta, te mostra o caminho, apesar das dificuldades que você vai encontrar, porque, irmãos, dificuldades não irão faltar até a volta do Senhor Jesus. Possamos estar na luz, possamos viver com Cristo, possamos estar enxergando tudo, mas as dificuldades vão nos perseguir. Você acha que o inimigo vai te deixar em paz? Você acha que ele vai cruzar os braços e vai falar: não, não adianta mexer com isso? Ele vai tentar arrumar brecha para entrar na sua vida, para te destruir. Amém? Glória a Deus. Quando não conhecíamos a Cristo, vivíamos uma vida triste, cheia de problemas, confusões e incertezas. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, tudo mudou. Vivemos na luz de Cristo. Tudo mudou em nossa vida. Os problemas podem continuar, mas agora com um olhar vitorioso. Porque agora sabemos o que fazer, sabemos por onde andar. Amém? Irmãos, viver nas trevas é viver no pecado. Nós nos desesperamos, permitimos que pessoas nos machuquem, caímos em ciladas armadas por Satanás, cometemos vários delitos. Viver nas trevas é a mesma coisa que você colocar uma venda nos olhos. Você não está enxergando nada, você só está apalpando.
você pode cair, se machucar, machucar outras pessoas, você pode perder a salvação. É muito complexo, é muito complicado. Glória a Deus. Deus disse: eu odeio o pecado. Essa palavra odeio, ela é muito forte. Deus diz: eu não aceito o pecado, eu não suporto o pecado. Por quê? Porque um simples motivo: você é a criatura mais preciosa que Deus colocou aqui nessa terra. Amém? Você pode dar glória a Deus, aleluia. Nós somos as criaturas mais preciosas que Deus colocou aqui na terra. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Deus é apaixonado por nós. Deus quer cuidar de nós. Deus quer tratar com nós. Deus quer cuidar de nós. Deus quer que nós sejamos felizes. Ele colocou nós aqui para sermos a criatura mais felizes da terra. Muitas pessoas carregam traumas na vida. Essa sensação de derrota, de que não presto, de que não sou nada, não sou ninguém, não dá certo para mim. Por mais que a vida é dura, se fecha uma porta aqui, se fecha outra ali, alguém disse uma palavra que te machucou, faz te sentir inferior, você caminha pela vida ferida, mas daí você tem uma sensação em seu coração de que Deus te vê dessa forma, como as pessoas te julgam, como as pessoas fazem com você. Você acaba crendo que Deus te vê dessa forma, uma pessoa difícil, uma pessoa amarga, uma pessoa que não quer sair do pecado. Amém? Glória a Deus. Mas isso não é verdade. Você é precioso para Deus. Deus te ama. Ele não te vê como as pessoas te vê. Você pode ser uma pedra bruta nas mãos de Deus, mas Deus não te vê como uma pedra bruta. Você pode se ver como uma pedra bruta nas mãos do Senhor, mas Ele não te vê como essa pedra bruta. Sabe como Deus te vê? Como um precioso diamante em suas mãos. Deus vai polindo, vai trabalhando esse diamante, dia após dia, vai trabalhando essa pedra, vai polindo, vai lixando, vai tirando as arestas, vai tirando os pecados, vai tirando tudo que não presta, vai limpando tudo que não presta e faz de você um diamante precioso. Você é um precioso diamante nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar com você, Ele vai tomar você e vai lapidando, e um dia você vai ser o que ninguém imaginava que você viesse a ser. Todas aquelas pessoas que te desprezaram, todas aquelas pessoas que te humilharam, todas aquelas pessoas que armaram sobre você, todas aquelas pessoas que falaram que você não é nada, que você não vai dar em nada, que você não tem futuro, que você não é ninguém. Se você se colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, um dia essas pessoas irão te ver como nunca pensaram em te ver. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aprenda a crer, aprenda a acreditar no amor de Deus por você. Aceite o amor de Deus, deixe-se amar pelo amor de Deus. Você é o bem mais precioso que Deus colocou aqui na terra. Jesus te ama, Deus te ama, Ele precisa te amar sempre, porque Deus não mente, Deus é amor, Deus é puro, Deus é santo, aleluia, assim como nós ouvimos hoje de manhã as características de nosso Deus, aleluia, glória a Deus, porque Deus não aceita o pecado, porque o pecado destrói você,
Você é a coisa mais preciosa que Deus tem aqui nessa terra. Como Deus gostaria de cuidar de você, de te proteger, mas o pecado destrói. Deus rejeita o pecado. Ele não aceita o pecado, porque o pecado destrói o ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. Alguma dúvida até aqui? Se o pecado te fizesse bem, Deus não teria nada contra o pecado. Se o pecado te fizesse feliz, Deus não se preocuparia com o pecado. Mas o pecado te torna infeliz, destrói a tua vida, teus sonhos, te engana, te enche de ilusões, te seduz e te faz acreditar que tudo está bem, quando na verdade nunca está bem com o pecado. Você entra nas trevas sem perceber, e quando quer sair já não pode mais, você já não encontra mais a saída, está perdido. Caminha para um lado, bate em algo, caminha para o outro, cai, se desespera, se machuca. Quando você está nas trevas, muitas vezes você tem a sensação de que você está se afogando. Quando você encontra uma poça d'água, alguma coisa de água que molha o seu dedo, molha alguma coisa, e você está na escuridão e você não vê nada, você tem a sensação de que você está num grande rio, no meio de um grande rio, e você se desespera, e você entra em parafuso, e você fica com medo. Que tamanho é esse rio? Eu vou me afogar, eu vou morrer, eu vou me sufocar aqui. Mas quando você está na luz, e você percebe que era um pouquinho de água só, era um copo de água só, aí você vai rir e dizer: meu Deus, isso aqui estava me matando, eu achei que eu estava morrendo afogado num copo d'água, é muito pouca água. Então, irmãos, vamos andar na luz, porque no escuro ele destrói você. Quantas pessoas dentro da igreja hoje que andam na escuridão? Quantas pessoas que estão sem enxergar nada? Eu e a minha esposa tomamos uma decisão na nossa vida, algum tempo atrás. E nós, no final do dia, no final da noite, nós, no nosso quarto, nós fazemos uma avaliação do nosso dia. Aonde que nós erramos? O que que nós fizemos de errado? O que que nós precisamos melhorar? Aonde que nós precisamos santificar? O que nós temos cometido de erro? E assim nós fazemos diante do Senhor. Quando nós saímos de casa para o meu trabalho, eu, a minha filha Glória e a minha esposa acompanham nós até a porta da cozinha onde nós saímos. E ali nós declaramos: Senhor Jesus, que aonde eu colocar os meus pés nesse dia, seja muito abençoado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor dê graça, que o Senhor nos dirija, que o Senhor mostre os caminhos, que o Senhor nos dê libertação, que o Senhor nos dê livramento. Todos os dias nós fazemos isso. Aleluia. Aleluia. É porque você está nas trevas e agora está na luz. Essa é a mensagem. Vamos ver a mensagem que João quis deixar aqui. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dissermos que nós estamos andando na luz, mas nós estamos entrando nas trevas, nós somos mentirosos. Nós mentimos. Tem muita gente que diz conhecer o Evangelho, vive em comunhão com Deus, mas andam nas trevas, estão no mundo das trevas. Então você está mentindo, não é verdade. Um cristão vai saber tomar decisões, ele vai enxergar o caminho que está na luz. Muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes nós queremos experimentar Deus,
Muitas vezes nós colocamos Deus à prova. Muitas vezes nós somos desobedientes. Nós somos calculistas. Nós somos teimosos. Eu vou citar um exemplo aqui, fictício, mas tem uma garota que quer namorar um rapaz e ela tem 2 pretendentes. E ela tem que escolher entre um e outro. Um desses pretendentes, ele é humilde, pobre, mas ele é uma pessoa que anda na luz. Ele é uma pessoa que pratica a vontade de Deus. Ele é uma pessoa temente a Deus. Ele é uma pessoa honesta, justa. E o outro é uma pessoa rica, fanfarrão. É uma pessoa que conta vantagens. É uma pessoa que quer mostrar a grandeza dos bens, do que o dinheiro pode fazer. É uma pessoa egoísta, prepotente e arrogante. É uma pessoa perdida que anda nas trevas. E essa menina, ela fica indecisa e ela começa a olhar para os 2. E por querer a grandeza, por querer uma estabilidade talvez financeira, alguma coisa melhor, ela escolhe o pretendente, o candidato que está com a vida torta, que tem mais recursos financeiros. Se nós andássemos na luz, nós perceberíamos isso. Quando nós andamos na luz, quando nós andamos com Cristo, Ele nos mostra essas diferenças. Ele nos mostra com quem nos relacionarmos. Ele nos mostra o que fazer, de quem fugir. Tem momentos na vida de nós, na nossa vida, tem momentos de arar a terra. Tem momentos de plantar a semente. Tem momentos de regar as plantas. Tem momento de cultivar as plantas. Mas tem momento de se afastar de tudo. Assim é a nossa vida. Nós devemos saber exatamente cada momento, cada propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Nós devemos andar na luz, assim como o Senhor anda na luz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está na luz, você vê, você enxerga. Mas quando você está nas trevas, pode todo mundo te falar, te mostrar o erro que você não vai entender. Por isso Deus te chama nessa noite, filho, vem. Aleluia. E João diz aqui, não existe comunhão entre Deus e as trevas. E por favor, não diga que você conhece o Evangelho se você está andando nas trevas. Se você vive em trevas, com certeza absoluta você não conheceu o Evangelho. E o Evangelho não está fazendo efeito em você. Amém? Glória a Deus. Está sendo pesada essa pregação, mas é o que Deus colocou nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Não diga que aceitou Jesus como seu Salvador, você está andando nas trevas, porque não pode andar nas trevas e estar em Cristo ao mesmo tempo, porque você está em Cristo, está na luz. E qual é a luz? Qual é a luz de Cristo? O que disse o rei Davi? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Aleluia. O Evangelho é luz para os nossos pés. O Evangelho é que nos mantém com o seu facho de luz em cima de nós, nos mostrando o caminho, nos mostrando como ser santos, nos mostrando como ser puro, como ser honesto, como ser justo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nos metemos em problemas, em dificuldades e sofremos pelas nossas escolhas. Estamos em trevas. Mas o que disse Deus aqui? Mesmo que nós tenhamos nos metido em problemas, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que quer dizer isso?
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Podemos ser cristãos, podemos errar, erramos mesmo, pecamos mesmo. Se nós dissermos que nós não pecamos, nós somos os maiores mentirosos. A palavra de Deus que diz isso. Mas se nós pecarmos, se nós errarmos inconscientemente ou conscientemente, Deus tem uma palavra aqui nessa noite. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Ele nos tira das trevas e nos leva de volta para a luz. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não é porque nós vivemos numa igreja maravilhosa, uma palavra maravilhosa. O nosso pastor tem pregado palavras maravilhosas de exortação, até às vezes ele é meio duro, mas nós não estamos entendendo a palavra, nós não estamos entendendo o Evangelho. O Evangelho ele é purificador, o Evangelho sara, o Evangelho cura, o Evangelho fortalece, ele te levanta, ele te dá alegria, ele te faz você ser feliz, ele te faz você conquistar, ele te faz você prosperar, ele te dá saúde, ele te dá graça. Mesmo que estamos dentro da igreja, que nós precisamos sair das trevas, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e só vimos coisas erradas. Nós estamos aqui para julgar as pessoas, para julgar o meu irmão, para ver que ele está errando. Isso não é evangelho, isso são trevas, não é evangelho. Jesus não ama isso. Deus detesta o pecado, Deus detesta a mentira, Deus detesta todo o mal. Que façamos uma limpeza nessa noite no nosso coração, que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos quem realmente nós somos. Estamos discriminando pessoas? Sai para lá, Satanás. Estamos machucando pessoas? Sai para lá, Satanás. Nós precisamos amar. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus não tolera o pecado, Deus não aceita o pecado, Deus é luz. Deus é luz para as nossas vidas, para o nosso caminhar. Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você se pusesse de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te dizer nessa noite, te perguntar, que palavras eu posso usar para convencer você de que Deus tem um plano para a sua vida? Como eu posso te convencer? Cada um de vocês que está aqui presente nessa noite, os nossos internautas que estão nos assistindo, o Senhor tem um plano para cada um das nossas vidas. Ele tem o melhor para você. Ele tem um caminho lindo para você seguir. Ele tem prosperidade, Ele tem saúde, Ele tem felicidade, Ele tem portas abertas. Mas como que eu poderia te convencer? Amém?